Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 22 das nossas aulas de programação Python. Hoje continuando o assunto de tratamento de erros e vou falar, para começar a nossa aula, sobre como tratar cada erro de uma forma diferente. Por que tratar cada erro de uma forma diferente? Bom, eu já tinha dado uma breve comentada sobre isso na nossa aula anterior, uma comentada bem resumida, mas isso é muito importante porque, por exemplo, se o usuário do nosso programa, digamos que está usando ele e ocorre algum erro, se esse usuário receber a mesma mensagem de erro para todos os tipos de erro que acontecerem, ele não vai saber resolver aquele erro, né? Ele não vai saber como corrigir. Então a gente precisa, ao invés de mostrar uma mensagem genérica que vai servir para todos os erros que ocorrerem no nosso aplicativo, no nosso programa, a gente deve criar uma mensagem para cada problema, porque assim fica mais fácil tanto para o usuário que for utilizar o nosso programa, quanto para nós também descobrirmos, né, quando a gente está desenvolvendo o nosso programa, para nós descobrirmos qual é a causa do erro que a gente está tendo, né? Bom, eu vou começar então criando a nossa função complementar, né? Porque nós vamos usar ela também hoje aqui na aula. Então, aquela função simples, com uma linha só de código. Def complementar, entre parênteses nome, ok, dois pontos, um tab, print, olá, nome. Ok, essa função aqui já é bem tranquilo. Vou dar um enter para já deixar ela salva aqui. Bom, agora para começar nós vamos criar um try, certo? Então, try, dois pontos, né? Esse try é para nós tentarmos fazer alguma coisa. E caso não conseguir, mostrar uma mensagem de erro. Bom, eu vou fazer um exemplo primeiro sem nenhuma novidade. Vai ser um exemplo com a mensagem genérica mesmo, com o except normal, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, certo? Então eu vou dar um tab aqui, né? E ele vai tentar cumprimentar uma pessoa cujo nome está na variável n, certo? Então cumprimentar, entre parênteses n, ou seja, eu quero cumprimentar a pessoa que está na variável n, certo? Só que essa variável não existe, né? Ou seja, vai aparecer para a gente uma mensagem de erro. O try não vai dar certo, ok? Vamos colocar então um except normal, né? Except, dois pontos. E a gente indica que para qualquer erro durante esse cumprimento, para qualquer erro na tentativa dele de cumprimentar essa pessoa, vai aparecer essa mensagem aqui. Então eu vou dar um tab, escrever print, e agora eu vou colocar aquela mensagem que a gente estava usando. A variável com o nome da pessoa que você está tentando cumprimentar não existe. Ok, fecha aqui o print. Bom, por enquanto, pessoal, não vou colocar aqueles blocos else e finally, certo? Porque senão vai alongar demais o nosso código, até porque eu vou acabar repetindo esse try depois, certo? Então eu só vou colocar esses blocos de código lá no final, porque eles não vão ser muito relevantes para o nosso exemplo aqui. O que mais importa mesmo é o try e o except, beleza? Então ok, vamos dar um enter e ver o que acontece. Olha, apareceu aqui pra gente um erro, né? E está correto, né? Por quê? Porque a variável n realmente não existe. Então ele não tem como cumprimentar essa pessoa se essa variável não existir. Agora, vamos supor que
o erro que ocorreu foi outro. Por exemplo, vamos dizer que ao invés da gente tentar cumprimentar uma variável que não existe, a gente não ter passado nenhum argumento, ou a gente ter passado algum argumento que não precisava. Bom, vamos refazer aqui o nosso try com um outro código. Então, try, dois pontos. Agora, pessoal, eu vou digitar aqui cumprimentar, né? Que é o nome da função. E eu não vou passar nenhum argumento. Você já deve imaginar que isso aqui vai dar um erro, né? Porque na nossa função eu especifiquei que deveria ter o argumento do nome, certo? Sem o nome ele não cumprimenta. Então eu vou colocar aqui, abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses é porque não tem argumentos, né? E agora um enter. E vou colocar o meu except. Except, dois pontos. E agora, se eu colocar aqui a mesma mensagem, vamos ver o que vai acontecer. Print a variável com o nome da pessoa que você deseja cumprimentar não existe. Ok, terminou aqui o nosso print. Vamos dar um enter e ver o que vai acontecer. Olha só, ele apareceu essa mesma mensagem. Só que se vocês repararem, não foi esse o problema, né? Por quê? Porque antes sim, antes a gente passou ali um argumento para essa função cumprimentar, que era o n, né? Só que a variável realmente não existia. Agora, pessoal, não foi esse problema que ocorreu, porque eu na verdade nem cheguei a passar uma variável. O problema que ocorreu é que a nossa função estava precisando de um argumento, mas a gente não passou esse argumento. Ou seja, estão percebendo aqui que o erro foi diferente, mas ele mostrou a mesma coisa? Pois é, a gente não pode deixar que isso aconteça no nosso programa, porque causa muita confusão, né? Se a gente for tratar todos os erros da mesma forma. Por exemplo, se a gente criou um cliente de bate-papo e, sei lá, ocorreu um erro de falta de espaço no disco, vamos dar um exemplo. Se ocorreu um erro de espaço no disco, a gente não pode, tentar reconectar no servidor de bate-papo, né? Porque não faz sentido, a gente só deveria tentar reconectar no servidor se ocorresse um erro de conexão, né? O erro de espaço em disco não teria nada a ver. É quase a mesma coisa que acontece aqui. Não adianta a gente exibir essa mensagem de erro se não tem nada a ver com a causa real, certo? Bom, o que a gente pode fazer então para definir mensagens diferentes, uma para cada tipo de erro? Bom, eu vou recriar o nosso try para dar um exemplo para vocês verem. Try dois pontos. Ok, agora eu vou dar um tab e colocar aqui cumprimentar, abre e fecha parênteses. Não vou passar nenhum argumento. Só que ao invés de só colocar a palavra except, eu vou fazer diferente. Eu vou especificar aqui para o Python o tipo de erro, ou seja, se o tipo de erro que ocorrer for esse, eu vou exibir essa mensagem. Então, ao invés de só colocar except dois pontos, eu vou colocar except espaço e o nome do erro. Como que a gente pode saber o nome do erro? Bom, nesse caso aqui eu já sei. Quando o Python não encontra os argumentos que ele precisa, ou seja, quando uma função está pedindo um certo argumento e ele não recebe esse argumento, o erro que ele vai gerar se chama type error, ou seja, um erro de tipo. Então a gente pode definir que se ocorrer um type error no nosso programa, ele vai exibir uma determinada mensagem. Então eu vou colocar aqui type error. Como type error é o nome de um erro, as palavras começam com letra maiúscula.
Então depois do except espaço, eu vou colocar type com T maiúsculo. Opa, TYPE de type. E agora error também com E maiúsculo. ERROR. Type error. Ou seja, except espaço o nome do erro. E agora sim com 2 pontos. Certo? Ok. E agora, que mensagem eu posso colocar se ocorrer um erro de tipo? Bom, eu posso colocar aqui um print, né? E agora escrever uma mensagenzinha. Ocorreu um erro de tipo. Ao tentar cumprimentar esta pessoa. E agora eu posso colocar aqui: verifique se você passou os argumentos da função de forma correta. Ok? Acabou aqui o print. E agora, pessoal, como eu defini a mensagem de erro para o type error, eu vou definir uma mensagem de erro para caso a variável não exista. Bom, para isso eu também preciso saber qual é o nome do erro que o Python gera quando não existe a variável que a gente passou. Bom, o nome desse erro é name error, ou seja, erro de nome. Bom, nome na verdade seria bem parecido com variável, é só uma forma diferente do Python expressar, digamos, esse erro. Ao invés de ser, por exemplo, variable error, ele fala name error. Bom, então eu vou colocar aqui outro except, beleza? No mesmo try, nós vamos ter 2 excepts no mesmo bloco try. Então eu vou colocar except espaço name error, também as palavras com letra maiúscula, name com N maiúsculo e error com E maiúsculo. 2 pontos. Ok, except name error, 2 pontos. E agora sim eu vou colocar aquela mensagem, aquela mesma de antes, né? Se ocorrer um erro de nome, vou colocar aqui um print. A variável com o nome da pessoa que você está tentando cumprimentar, ou que você deseja cumprimentar, né? Com o nome da pessoa que você deseja cumprimentar. Não existe. Ok, vejam pessoal, que agora eu tenho 2 prints no meu código. Ou seja, se ocorrer um erro de tipo, é uma mensagem. Se ocorrer um erro de nome, é outra mensagem. Beleza? Vamos dar um Enter e ver o que vai acontecer aqui no nosso código. Olha, acabou quebrando a linha. Ele estava falando ali, quebrou, ó. Ele quebrou a linha ali no correta, mas enfim. Vocês viram aqui que ele mostrou a mensagem correta de acordo com cada situação? Se eu fizer esse exemplo causando um erro de nome, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui de novo, né? Try 2 pontos. E eu vou fazer aquele mesmo código de novo. O código lá do início. Cumprimentar. Entre parênteses N. Veja aqui, pessoal, que como eu estou passando para essa função uma variável que não existe, ele vai gerar um name error, certo, pessoal? Não um type error. Então, ele vai exibir a mensagem que a gente colocar no outro except. Bom, vamos fazer isso então. Eu vou colocar os mesmos excepts de antes. Primeiro o except do type error, então except espaço type error, 2 pontos, e a mesma mensagem de antes, print
Ocorreu um erro. Ao tentar cumprimentar essa pessoa. Agora eu vou colocar aqui. Bom, já que ele quebrou a linha antes, eu vou fazer em 2 prints para não acontecer a mesma coisa. Eu vou fechar esse print aqui. E dentro do mesmo except, eu vou colocar outro print só para não dar essa quebra de palavra ali. Bom, print. Verifique se você passou todos os argumentos da função de forma correta. Ok, terminei o except do type error. Agora eu vou criar uma mensagem de erro para caso ocorra um name error, que você não vê que vai ser o caso aqui. Vai ser um name error. Então eu vou colocar outro except name error. Ok, name error. E a outra mensagem. Print a variável com o nome da pessoa que você deseja cumprimentar. Ok, criamos novamente os dois recepts, só que a gente criou um erro diferente. Antes a gente não passou nenhum argumento e ele acionou o type error. Agora, como a gente passou um argumento inválido, né, uma variável inexistente, ele vai acionar name error, certo? Vamos dar um enter e ver o que acontece. Vejam só, pessoal, que ele realmente exibe uma mensagem para cada situação. Isso melhora muito o tratamento das nossas exceções no Python, porque permite a gente focar naquela causa específica. Eu olho aquela mensagem, eu já sei onde está o meu erro e já dou uma atenção maior para aquilo, para aquela parte específica para corrigir o meu programa, certo? Isso é realmente bem útil. Agora vocês podem pensar, e se eu quero exibir a mesma mensagem para vários tipos de erro, mas não todos? Tipo assim, eu quero pegar, por exemplo, o name error e o type error, mas nenhum outro tipo de erro. Como eu poderia fazer para tratar vários tipos de erros no mesmo except? Bom, vamos fazer um outro try para exemplificar isso aqui também. Try, 2 pontos. Agora eu vou causar um erro aqui de variável de name, cumprimentar, entre parênteses n. E agora eu vou colocar um except, nesse caso um só, except espaço. Como que a gente faz para indicar que essa mensagem se enquadra em vários erros diferentes? A gente coloca um abre parênteses e separa cada nome de erro por vírgulas, certo? Nós vamos criar uma tupla e cada item da nossa tupla vai ser um tipo de erro diferente. Se vocês não sabem, estão perdidos e não sabem o que é uma tupla, vocês podem ir na aula que eu falei sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Mas o que nós vamos colocar dentro desse parênteses? Como é uma tupla, nós vamos separar os erros por vírgulas. Então, depois desse abre parênteses eu coloco o primeiro erro, que é type error. Então, type com T maiúsculo e error com E maiúsculo, vírgula espaço, né, para indicar a separação aqui dos itens. E agora, name error. Fecho aqui os parênteses da tupla e aí sim 2 pontos. Ou seja, com esse except eu estou definindo que tanto type errors quanto name errors vão causar essa mensagem aqui. Bom, como esse except vai tratar 2 erros diferentes, eu vou colocar uma mensagem um pouco mais genérica. Então eu vou colocar aqui print. E agora o que eu posso colocar que se enquadre nos 2 erros? Eu vou colocar também aquele
print normal, ocorreu um erro ao tentar cumprimentar essa pessoa. E agora mais um print dentro desse except, em que eu vou falar aqui para o nosso usuário, ó, print. E agora eu vou colocar assim: verifique se você passou todos os argumentos de forma correta, ou se a variável que você está passando de argumento existe ou não. Então eu vou colocar assim, ó: verifique se você passou todos os argumentos de forma correta e se a variável com o nome da pessoa realmente existe. Ou seja, opa, não tem que sublinhar, só fechar os parênteses e as aspas. Bom, vejam aqui que o que eu acabei de escrever é uma mensagem que se enquadra tanto em um type error quanto em um name error. Ou seja, essa mensagem aqui pode servir para os dois casos. Então, está correto. Vou dar um enter. E agora mais um para a gente ver o que vai acontecer no nosso código. Ocorreu um erro ao tentar cumprimentar essa pessoa. Verifique se você passou todos os argumentos de forma correta e se a variável com o nome da pessoa realmente existe. Maior. Vejam, pessoal, independente se eu causo um name error ou um type error, essa mensagem aqui vai aparecer, certo? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nessa aula nós aprendemos como tratar cada erro de forma diferente e como tratar vários tipos de erro no mesmo except. Na próxima aula nós vamos continuar a ver esse assunto. Nós vamos ver como capturar esse nosso erro e obter mais detalhes para a gente poder passar para o nosso usuário. Assim, ele pode, por exemplo, se estiver enfrentando muitos problemas com o nosso programa, ele, digamos, enviar essa mensagem de erro mais detalhada para o desenvolvedor, para que ele já possa saber o que está acontecendo e corrigir o problema, certo? Porque às vezes essas mensagens não vão ser suficientes para resolver o problema. A gente pode precisar de mais detalhes, por exemplo, a linha de código em que o erro ocorreu, qual foi a função que deu problema, enfim, isso que nós vamos ver na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar sua avaliação sobre o vídeo, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos conteúdos, ativem o sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Espero vocês nas próximas aulas e até a próxima. Tchau!